E aí, pessoal, né, hoje aqui mais um vídeo, né? Mas antes da gente estar falando do vídeo, gostaria de primeiramente pedir vocês que dê o like, compartilhe, né? Faça a subscrição do canal, nos ajude aí a fazer o algoritmo entender que cada vez mais o conteúdo que a gente tem trabalhado aqui duro, hard, para preparar esse material para vocês tem valido a pena e que ele possa cada vez mais estar divulgando para outras pessoas que também estão procurando realizar o mesmo sonho, né, de ser um handyman, ou de ganhar um pouco mais aqui na América, ou recomeçar sua vida com um novo modelo de trabalho. Beleza? Então, tchau, tchau. E aí, pessoal, tudo bem? Hoje aqui gravando mais um vídeo para vocês, né, atendendo a pedidos aí do YouTube. Algumas pessoas tiveram me mandando mensagem sobre dúvidas, quais as principais ferramentas de um handyman. Então aproveitei que a minha bolsa estava um pouco bagunçada e botei tudo aqui para dar uma organizada e aproveitar e mostrar para vocês. Primeiramente, na parte de alicates, né, um dos mais usados, os mais usados, na verdade, é o Universal, né, que é esse alicate que é o mais forte, o mais resistente para coisas mais fortes, mas ele é bastante usado. A gente já coloca ele aqui no lugar dele. Um outro alicate é esse daqui, que é o de elétrica, que ele já vem com essas furações, com essas demarcações para você já descascar o fio, né, os fios, na verdade. Então, ele é bastante útil, muito usado. O outro é o alicate de bico, né, para alguns detalhes, puxar alguma coisa, pegar algumas coisas em lugares apertados, então a gente usa bastante esse alicate. Né? E o outro é o de corte, que serve para fazer corte de metal, de fios, né, de cabo de aço, então ele é bastante usado também. Já na chave de fenda e chave Phillips, eu acabo usando dois modelos. Um, que é esse daqui, que é específico para elétrica. Tá vendo que ele é todo revestido com uma capa plástica aqui para evitar que você encoste em algum lugar e faça algum tipo de curto-circuito. E uma outra que é uma chave Phillips convencional, tá vendo? Ela é um pouco mais bruta, mais resistente para coisas mais fortes. E a chave de fenda, a mesma coisa. Uma mais bruta, que a gente usa muito como formão, ou como às vezes para quebrar alguma coisa, e a chave de fenda de elétrica, que ela também é forrada, como eu disse, para evitar curto-circuito, enquanto sai alguma parte te dá um choque. Né? Uma tesoura, a gente usa bastante tesouras, né, para cortar fitas adesivas, para cortar aquelas fitas dupla face, né, cortar alguns pequenos detalhes às vezes, então uma tesoura. Um formão, né, próprio dito, que a gente faz para fazer alguns detalhes de madeira, às vezes para fazer alguns encaixes, alguma coisa, então a gente sempre tem um formão à mão, essa é muito útil, né? Isso aqui é uma extensão, às vezes você tem que parafusar alguma coisa e o tamanho do drill normal é pequeno, então você acaba usando essa extensão, né? Então você coloca aqui na sua drill, e aí aqui você coloca a ponta que você precisa ver, Phillips, Fenda ou qualquer outra que for. Então uma extensão é algo meio que quase que obrigatório você ter na sua bolsa de ferramenta, você usa bastante isso. Então ela já tem um lugarzinho aqui. Que mais? Na parte de encanamento, os alicates mais comuns é esse, eu já mostrei vários vídeos para você, é uma ferramenta bem ágil, bem útil, a gente usa bastante no trabalho de encanamento, instalação de torneira, instalação de chuveiro, né? Então ele é bastante útil. E esse daqui, eu ainda tenho que fazer um vídeo para vocês mostrando, mas ele serve para vocês abrirem e fecharem os drenos, né? Para, por exemplo, às vezes você quer substituir o dreno de uma pia, ou às vezes quer fazer um pequeno desentupimento. Então é um alicate bastante útil esse daqui. Então já vou colocar ele aqui no lugar. Isso daqui é uma chave de teste para elétrica, né? Aqui a gente checa, eu ainda vou fazer um vídeo para vocês mostrando isso, como é que funciona, mas aqui você consegue ver se ele já te dá todo o diagnóstico, qual é o problema que a tomada tem. Se está faltando neutro, se está faltando terra, se está faltando positivo, se tem algo em curto. Então é uma ferramenta muito barata e que dá vários diagnósticos rápidos para você. Então eu recomendo bastante essa ferramenta. Level, né, a gente tem que checar se a instalação do quadro, a instalação da TV, se alguma coisa que a gente está fazendo está no level, né, no nível. Então é importante sempre ter um na sua bolsa, né. Esse aqui é o laser, eu até estou fazendo um vídeo, preparando um outro material para vocês com instalação de cortina, instalação de quadro, de TV. Isso aqui é quase uma ferramenta obrigatória para você instalar uma cortina, para você instalar um quadro, instalar uma TV com qualidade e no level. Então esse laser aqui, ó, ele é bem útil, né, e ajuda bastante no trabalho do dia a dia. Então, eu recomendo sempre você ter na sua bolsa de handyman. Que mais?
Aqui a gente tem uma chave de teste, né? Para ver se a tomada tem energia ou não, o lugar, até mesmo antes de você fazer um pequeno trabalho elétrico, eu recomendo você fazer o teste se tem energia ou não. Então, isso aqui é uma ferramenta muito útil, além dele vir com uma lanterna que você pode usar também. Esse aqui é um serrote japonês, né? Ele para pequenos cortes, pequenos detalhes, né? Que você está fazendo no dia a dia. Às vezes tem que cortar uma pontinha de pedaço de madeira, alguma coisa. Isso aqui é muito útil para isso. Então eu recomendo você sempre ter um na sua bolsa, né? Isso aqui é uma extensão para você colocar na drill, em casos que você às vezes tem que fazer parafusar um lugar apertado, em ângulo, e aí você pode usar isso aqui, ó. Como é que isso funciona? Você coloca aqui, né? Tá vendo? E aí você consegue fazer um trabalho em locais apertados ou de ângulos diferentes, tá vendo? Então é muito, muito, muito útil isso, né? E eu recomendo você ter na sua bolsa. Tem diferentes marcas, diferentes modelos, mas o mais comum é esse daqui. Como eu disse, eu tenho a preferência por essa marca, né? Que é a marca Milwaukee, né? Mas tem diversas marcas, diversos modelos, então é uma questão pessoal. Eu, como disse, pessoalmente eu gosto muito dessa marca. Né? Esquadro, ele é muito útil para você fazer cortes com madeira, verificar se a montagem das coisas está correta, então é sempre bom você ter um. Eu tenho dois, por causa de um pouquinho maior e um pouco menor, e às vezes são alguns detalhes menores, você precisa de um. Esse aqui, sinceramente, eu não sei o nome da ferramenta, mas uma vez eu encontrei na loja e é muito útil para... Às vezes você quer tirar um pequeno detalhe, tirar alguma coisa em algum cantinho, né? Então ajuda bastante. Então eu sempre carrego um, por incrível que pareça, se usa bastante isso. Essa aqui é uma ferramenta que ela serve para você tirar a porta das dobradiças, né? Porque as dobradiças ela tem um encaixe, com isso daqui você pega, você só encaixa aqui, dá um pequeno toquezinho aqui e você consegue já tirar os pinos da dobradiça. Uma ferramenta muito utilizada no dia a dia, porque acontece muito nos trabalhos de rendimento fazer reparos em portas. Isso aqui é simples, mas ajuda bastante o seu trabalho. A knife, né, a gente tem que abrir embalagem, cortar as coisas o tempo todo, é uma pequena faca, né, então também é mais que quase que um item obrigatório em qualquer pessoa na construção ter uma dessa daqui. Aqui é uma caixinha de knives, né, que é as blades que a gente coloca na knife, então sempre tem algumas com você, porque elas ficam cegas, né, então se usa bastante. Que mais? Esse aqui é um jogo de chavinhas, né, é até um pouco difícil mostrar que elas são bem pequenininhas, mas para aquelas coisas, é tipo aquelas chaves de relojoaria, de uma coisa assim, que você usa para pequenas coisas, então se usa bastante. Então essa daqui eu gosto dessa, porque ela tem uma variedade muito grande, vários modelos e tamanhos diferentes, então é bem útil ela. Uma caixa de broca, né? Essa daqui é um modelo que ela corta tanto madeira quanto metal, então eu uso ela bastante. Agora uma dica, é esse tipo de broca aqui, ó, que ela é bem diferente, porque ela é própria para furar cerâmica. Então às vezes você precisa instalar uma prateleira, ou precisa furar para instalar algum acessório de banheiro, às vezes tem que furar cerâmica. E essa daqui, ela é muito útil, ela é apropriada para esse tipo de trabalho. Então eu recomendo sempre ter um joguinho desse junto na sua caixa de broca. Essa aqui é uma caixa de bits, né, que vem com todas as pontas, né, que a gente usa para todo tipo de situação, para você parafusos diferentes, fazer buracos e tudo. Então aqui eu digo, esse aqui é um conjunto que você não compra pronto dessa forma que eu montei esse aqui eu comprei a caixinha e fui montando com as coisas que eu uso mais no meu dia a dia. Então essa aqui é uma coisa meio que exclusiva minha mesmo, porque foi algo que eu personalizei conforme a minha necessidade. Uma lima, né? Sempre a gente tem um detalhezinho para tirar um excesso, algum acabamento de madeira, ou tirar um excesso de algum parafuso, então eu sempre recomendo ter uma lima na sua caixa de ferramenta. Essa aqui é uma chave para destravar garba de disposo, então, por incrível que pareça, é uma ferramenta muito usada e é de um trabalho com bastante frequência aqui, então é uma chavinha simples, mas que é bastante útil você ter na sua caixa de ferramenta. Essa aqui é uma chavinha Phillips, meio que de estria dessa marca Ring, que essa marca ela vende aquelas campainhas de videochamada, então, e ela é específica para isso. E como a gente é bastante chamado para instalar e fazer manutenção, eu sempre tenho uma na minha bolsa que eu posso precisar em algumas situações. Uma lanterna,
né? A gente precisa ter uma lanterna, às vezes está fazendo algum trabalho em áreas escuras, então sempre eu carrego uma lanterna na minha bolsa de ferramenta. Uma caixinha com porcas, arruelas e pequenos parafusos mistos, né? Então sempre no dia a dia a gente precisa, como handyman, a gente precisa fazer algum tipo de reparo, é bastante útil ter uma. Essa aqui é uma chavinha que eu coloco é um conjunto de chave, na verdade, que eu coloco na drill para parafusos maiores, parafusos de cachimbo, bastante utilizado para fazer instalação de TV, né, porque geralmente os parafusos de TV que são para colocar na parede são parafusos grandes, então se usa bastante esse jogo aqui, né. Isso aqui é um kitzinho que eu montei, como eu disse, também é uma coisa personalizada para mim, para instalação de dishwasher, né, de lavar louças. Então isso aqui é uma ferramenta que eu acabei montando para fazer esse tipo de montagem. Uma caneta permanente, para fazer alguns trabalhos você tem que marcar algumas coisas, por exemplo, você precisa riscar uma cerâmica, um lápis comum, ele não funciona. Então a gente precisa de uma caneta permanente. Então tem que ter uma caneta permanente, um lápis, né, para o dia a dia de uma forma geral. Esse aqui é um alicate que eu tenho, mas ele só serve mesmo para... Eu uso ele, não é que ele só serve para isso, mas eu só uso ele para fazer instalação de dishwasher, porque tem uma conexão da dishwasher que ele é bem útil para ser feita. Então eu sempre tenho aqui na minha bolsa, que eu gosto bastante. Um ponção, né, para que eu uso para ali quando você precisa fazer diminuir um detalhe de um prego, rebater um prego, alguma coisa, então a gente acaba usando um ponção. O que mais que a gente tem aqui? Uma 5-1, que é meio que uma chave que a gente usa para raspar, tirar excessos, às vezes serve para soltar algumas pedras, arrancar um baseboard. Então é uma ferramenta bastante útil, né, que a gente sempre tem na bolsa. A drill, né, que eu já mostrei várias vezes aqui no vídeo, né, então é uma furadeira, parafusadeira de uma forma geral, então uso bastante. Eu especificamente gosto desse modelo menor, porque as outras maiores, com bateria muito grande, muito pesada, se você usa todo dia, acaba sendo uma coisa pesada, ele cansa seu braço. Eu tenho uma outra grande, mais forte, para trabalhos maiores, mas para um rendimento do dia a dia, para coisas pequenas, eu gosto desse modelo pequeno e mais leve da Milwaukee. Mas tem outras marcas, outros modelos também. E uma tape de medir, né? Obviamente. E aqui uma dica, pessoal, nessa questão da tape de fazer medição, que foi uma das primeiras lições que eu aprendi quando eu cheguei aqui na América. Eu fui fazer uma entrevista, conheci uma pessoa que tem uma oportunidade de trabalho, e ele me perguntou se eu sabia tirar medida. Aí eu peguei, na inocência, eu falei, sim, eu sei tirar medida, né? É tão óbvio, né? Aí ele falou assim, então, ele me pegou e me deu até e falou assim, então me faz uma medida aqui. E aí, como não sei se todos sabem, aqui nos Estados Unidos a gente não usa centímetros e metros, né? Que é polegadas, né? Então tem toda uma maneira nova de aprender a leitura, de tirar medidas, e para mim foi uma coisa que eu tive que aprender, né? Então eu recomendo, se você está aqui e ainda não trabalha na área de construção, ou pensa vir para cá e trabalhar na área de construção, começa a estudar os termos de medida em polegadas, porque centímetro e metro aqui você não vai usar, né? Isso aqui é um Fine Stud, né? Stud Find, desculpe, na verdade, que é uma forma de você encontrar onde estão as madeiras na parede quando você precisa prender as coisas. Eu vou fazer um vídeo ainda mostrando como isso funciona, mas só para vocês conhecerem. Então, isso é a minha bolsa de ferramenta, né? Como eu disse, eu gosto muito dessa... É uma bolsa leve, fácil, onde eu carrego todas as minhas ferramentas. Como eu disse, eu gosto muito dessa marca, mas tem vários outros modelos, marcas e preços diferentes aí no mercado, né? Então, essa é a bolsa do Márcio Handyman, né? Espero que esse vídeo possa ter dado uma ideia para vocês, né, de quais são os tipos de ferramentas mais usados. Obviamente, cada tipo de trabalho, cada tipo de situação, às vezes pode requerer uma ferramenta diferente, mas eu posso dizer para vocês que acredito eu que em torno de 70% dos trabalhos que eu faço no meu dia a dia estão aqui nessa bolsa de ferramenta. Então, me falam muito, que tipo de carro que tem que ter, qual carro começar, né? Eu comecei com o Toyota Corolla, né, carregava essas bolsas de ferramentas, algumas outras ferramentas depois com o tempo. Eu ainda vou fazer um vídeo mostrando a minha evolução de veículos, né, e de ferramentas, mas para o dia a dia, só para vocês saberem, essa aqui é uma bolsa, acredito eu, muito bem completa para um handyman iniciante. Tá bom? Tchau, tchau, gente. Aquele abraço.